favor da comunidade. Ao meu lado, uma das pessoas que é uma das maiores referências sobre a história, os registros de Imperatriz, professor Adalberto Franklin. Satisfação imensa recebê-lo no nosso programa Manac. A satisfação é nossa de falar nesse programa. Professor, história de Imperatriz, quais os fatos mais relevantes que a gente pode destacar ao longo desses 160 anos de fundação que comemoraremos esse ano de 2012? A história de Imperatriz é muito interessante porque envolve muitos povos brasileiros de várias regiões. Quando a gente vê essa questão da cidade ser banhada pelo Rio Tocantins, qual foi a influência do Rio Tocantins nesse desenvolvimento? A Imperatriz não existiria sem o Rio Tocantins, como hoje também não seria o que é sem o Rio Tocantins. O Rio Tocantins foi o motivo da fundação de Imperatriz, exatamente com esse trabalho de Frei Manuel Procópio, de fundar ao longo do Rio Tocantins uma povoação para facilitar a navegação dos navegadores que faziam comércio entre Goiás e o Pará. Então, a fundação de Imperatriz se deve ao Rio Tocantins e também, ao longo de mais de 100 anos, praticamente era o único caminho, era a única estrada que os imperatrizenses tinham para se comunicar com o resto do Brasil e outras cidades e outras regiões, era o Rio Tocantins. Não existia outra alternativa. Então, o Rio Tocantins ele comandou a vida dessa região, e principalmente de Imperatriz, porque era o único canal de acesso, era o único canal de comunicação que tivemos. Então, era a partir do Tocantins, do Rio Tocantins, que se podia realmente projetar a cidade de Imperatriz. Sem ele, não existiria Imperatriz. Professor, e segundo os registros que existem, essa população que ajudou a fundar a Imperatriz, que nesse primeiro momento, essas famílias mais tradicionais de Imperatriz, elas resistiram a essas pessoas que foram chegando ou foram acolhedoras, incentivando assim o crescimento? Olha, isso é interessante, esse aspecto de observar, porque é o seguinte, as famílias de Imperatriz queriam realmente, sempre sonharam com o crescimento de Imperatriz. Então, essas pessoas foram muito bem acolhidas em Imperatriz. Inclusive, como não tinham casas para abrigar tantas pessoas assim, e a 15 de novembro, por exemplo, era uma rua em que havia muitas pés de manga ao longo dela, e muitas famílias ficavam, na verdade, morando debaixo do pé de manga, e eles tinham realmente as famílias de Imperatriz ajudavam essas pessoas e tudo mais, buscava até áreas para que essas pessoas pudessem construir suas casas. Então houve uma tentativa de acolhimento dessas pessoas, houve uma boa receptividade das famílias imperatrizenses nesse sentido. Então, mesmo porque havia um sonho, esse Imperatriz era um pequeno povoado, mesmo sendo cidade, era na verdade um pequeno povoado. A área urbana não tinha, se você pega 1940, tinha mil pessoas, 1.000 habitantes somente em 1940. Em 50 já chegou um pouco mais próximo de 4, 5 mil. Então, você verifica que era uma cidade muito pequena. Então, aquele sonho de aqui Imperatriz ser algo importante, essa atração que exercia, porque havia terras devolutas e o resto do Maranhão praticamente não tinha. E havia muitas pessoas, principalmente do Ceará e do Piauí, circulando o Maranhão, fugindo das secas. Eles não tinham outros lugares que encontrassem terra devoluta para trabalhar, para morar. E Imperatriz era onde existia, porque era uma área isolada. Então, foi natural essa ocupação, essa vinda. E Imperatriz recebeu esse povo muito bem, e eles ajudaram realmente a fazer essa primeira grande crescimento populacional, explosão populacional e econômico de Imperatriz, que foi o primeiro processo da questão do período do arroz. Imperatriz, em menos de 10 anos, com a vinda desse pessoal, se transformou num dos maiores produtores de arroz do Brasil. Falando um pouquinho da história política de Imperatriz, muitos personagens apenas passaram pela história, outros até entraram na história, mas de forma ruim, e outros deixaram mesmo a marca. Quais os políticos que o senhor acredita que merecem esse respeito e as principais ações que eles tiverem em relação à cidade? Olha, a gente olhando, porque o século XIX é muito emblemático, nós não temos muitas informações, mas no século XIX, se nós analisarmos, o século XIX teve um grande líder em Imperatriz, Amaro Batista Bandeira. Praticamente a família Bandeira, os filhos de Amaro Batista Bandeira, ele próprio, que foi o primeiro intendente, que era o prefeito naquela época, né, então ele foi o grande líder de Imperatriz no século XIX, sem dúvida nenhuma, o maior de todos. Depois nós vimos por as primeiras décadas do século XX, nós temos aí Simplício Moreira. Simplício Moreira foi o grande líder político, também empresarial de Imperatriz até o começo da década de 60. Foi um homem pobre, chegou aqui do Grajaú,
que fez fortuna principalmente na questão dos castanhar do Pará, que ele levava quase toda a população de homens que podiam trabalhar, ele levava para a coleta da castanha. Ele se tornou um homem de referência de Imperatriz, era Simplício Moreira. Depois de Simplício Moreira, nós entramos nesse processo exatamente com as novas, com os migrantes, com as pessoas que vieram de fora, mas talvez os dois grandes líderes de Imperatriz no passado, na verdade, foram no século XIX Amaro Batista Bandeira e no século XX o Simplício Moreira. Passamos por vários ciclos, a cidade foi envolvida em vários ciclos. Quais foram os mais determinantes para esse crescimento, professor? Olha, Imperatriz, durante 100 anos, de sua fundação até o começo da década de 50, viveu do extrativismo e da criação de gado. A criação de gado no primeiro tempo, principalmente na região de Montes Altos, que era distrito de Imperatriz. Era onde se situavam as melhores fazendas da região e também a maior população. Até 1950, a maior parte da população de Imperatriz, na verdade, vivia na região de Montes Altos. E a partir daí, da construção da Bela em Brasília, da abertura de estradas, aí se tomou um outro processo. Havia um processo diferenciado. Nós tínhamos o ciclo do arroz, que é com esse pessoal que vem do Nordeste, do Piauí, do Ceará, que plantam realmente arroz. Então, Imperatriz, no começo da década de 70, tinha dezenas de usinas de arroz espalhado na rua e estocado, porque não cabia nos depósitos. Então, esse é o processo. Depois veio o período da Madeira. A Madeira consolidou Imperatriz como hegemonia regional, como a cidade mais importante na região, tanto econômico quanto populacionalmente. Solidificou, mas esses são períodos cíclicos, é uma economia cíclica essa da madeira, porque a madeira acaba e aí, quando a madeira fica longe, as indústrias têm que sair. Então foram para a Ceilândia, foram para o Pará, e Imperatriz entrou num processo delicado que foi de identidade econômica. Ficaram 10 anos Imperatriz sem saber um rumo, porque na verdade Serra Pelada, final dos anos 70, começo dos anos 80, não ajudou, na verdade, a Imperatriz nesse aspecto, atrapalhou muito o processo, a estruturação da cidade desestruturou, na verdade, essa que é a análise correta. E Imperatriz, no final já dos anos 90, para entrar no século XXI, iniciou-se um processo mais sustentável, que é o dos serviços, o período dos serviços, solidificação de Imperatriz como grande centro comercial atacadista, e o polo de serviços especializados, que é a da saúde, da educação, do automóvel, essas coisas todas. Então, os serviços especializados de várias áreas, e foi, na verdade, que vem solidificando Imperatriz. Projetou Imperatriz, depois desse ciclo extrativista da madeira, projetou Imperatriz para o século XXI como grande potencial. Professor, a questão cultural. Se a gente vai para São Luís, tem a questão bem forte da cultura do Bumba Meu Boi. Se a gente vai para Belém, tem a cultura do carimbó, tem o tacacá, todas têm uma identidade cultural muito forte. Imperatriz não tem uma identidade cultural ou Imperatriz é tudo em função dessa migração? Imperatriz é uma cidade plural, então qual é a identidade de Imperatriz? É nenhuma e todas. E essa é a grande riqueza para a Imperatriz, porque ela traz todas essas culturas. Você vê a manifestação desde a panelada, que talvez caracterize Imperatriz como gastronomia. Se você quiser caracterizar a Imperatriz na gastronomia, é panelada. O que é a origem da panelada? É dos vaqueiros nordestinos. Então, é uma cultura nordestina. Mas se você quiser na música, você talvez neste momento, ele pode mudar no futuro, pode mudar em alguns momentos, mas a cultura da música sertaneja, que é característica do centro-oeste, de alguma região de São Paulo. Então, e é muito forte aqui. Agora você tem aqui outras manifestações culturais, literárias, isso tudo. Então, todas essas são manifestações culturais de Imperatriz. Imperatriz é uma cidade muito rica de cultura nesse aspecto. Um pouco mais sobre a história do progresso de Imperatriz. Esse é o programa Manac, a favor da comunidade. A favor da comunidade.